Boa noite, meu nome é Edilson, sou advogado do escritório Lini Pandolfi. Vim aqui para participar dessa live que nós vamos falar sobre auxílio acidente e seus reflexos no direito trabalhista. Estamos aqui só esperando meus colegas entrarem. Boa noite, doutora Luciane. Bom, Boa tarde. enquanto os meus colegas estão entrando, enquanto os meus colegas estão Boa entrando, a noite. doutora Paula, Adriano não deve tá ser. conseguindo, Edilson, entrar. Dá uma Não, olhadinha. Ela disse que tá te vendo, mas dá uma olhadinha ali, se não. É que não apareceu para ela entrar, ela tem que clicar no solicitar, Adriana, solicitar para participar. Se tu der um cliquezinho ali na tela, vai. a Lu eu acho que está com problema de conexão também. Porque aqui para mim tá aparecendo que. Desculpa aí a nossos Mas internautas que estão no nos Instagram sempre acompanhando, acontece. né? Não é, Tá às ali, vezes ó. acontece alguma Dentro. coisa. Ah, não, tá. O Cindy, ela tá no dela, tá. Ahn, A Lu está com problema de conexão. Bom, tá. doutora Paula, né? Enquanto nós A estamos Lu tá aqui, entrando né? ali. Ô, Lu, eu ouço vozes. Ou também. Sim, Consigo te ouvir bem, Lu. só falta a imagem agora, doutora Lu. É, E a. estou esperando aqui o pedido da Adriana. Uhum. Que eu acho que ela tem que dar uma. Ela não tá conseguindo. De repente, Conectar, tu será? pede pro Pedro fazer um contato com ela pra. Tá, peraí. Bom, enquanto a gente está conversando aqui, né? Enquanto a Adriana não consegue entrar, tá me escutando bem, doutor Luciano? Sim, aqui perfeito. Tá. Tá, Mais então tu pode ir Ó, imperfeito que falando sem perfeito. imagem. vai falando sem imagem, então, não vamos ver o seu rosto aqui, né? Bom, a nossa live hoje, tá? Enquanto a Adriana Tô não sem entra aqui, imagem? Tá tá sem sem imagem. imagem? Sério? Aqui pra mim aparece. Não, pra Quem nós sabe não tá ela sai. Sério? aparecendo. Sim, Sabe, tu Lu. sai e entra de novo, Lu. Tá uma Só, rodinha aqui, É. como se fosse uma é, conexão. só peço E aqui pra desculpa mim aparece novamente que às vezes, perfeito. né, a tecnologia acaba nos pegando uma peça, né? É. Tá, vai entrar de novo. Tá, agora vai entrar de Bom, novo. bom, doutora Paula, né, nós estamos falando aqui, vamos falar hoje sobre o benefício, né, do auxílio acidente, que é um benefício até não muito conhecido pela maioria das pessoas, né, porque é um benefício de caráter indenizatório, né, ele não visa, no caso, a reposição quando tu tem um problema de saúde, tu utilizar fazer uma transferência, vamos dizer assim, tu tem o benefício, né, não pode trabalhar, tu Sim, pode usar o benefício por auxílio ele. por incapacidade temporária, né? Isso, ele Ele não é é. ele não é uma substituição do benefício, né? Ele é uma indenização, né, com relação a um problema de saúde que tu venha a ter que ele te deixe com uma capacidade laborativa reduzida. E ela tem que ser, no caso, permanente, né? Para caracterizar alguma coisa que possa gerar um benefício nesse caso. Estou liberando o doutor Luciano aqui.
Ele é muito confundido, né? Popularmente as pessoas chamavam de pecúlio e muito procuravam nesse nome, né? E ele é muito confundido com o auxílio doença acidentário, na verdade. As pessoas, né, falam, eu caminhei, eu já tenho tal, e o auxílio acidente, o auxílio, a natureza é acidentária. Não, mas estás falando do benefício de incapacidade temporária, né? Que daí sim de origem acidentária e não do auxílio acidente propriamente dito, que as pessoas efetivamente desconhecem e muitas deixam passar inclusive o INSS deve muito se aproveitar porque não concede como deveria, né? Na esfera administrativa, desconheço, né, doutor Edilson, o senhor que atua mais no previdenciário diretamente, eu desconheço, sim, concessões de auxílio acidente na esfera administrativa. Porque ele é um benefício que não tem o conhecimento, né, doutora Paula? Tanto é que você, que é uma especialista do nosso escritório, que trata da parte trabalhista, muito mais na questão indenizatória, sabe que muitas vezes esse benefício, ele pode, além de comprovar essa situação, né, ele pode gerar uma indenização com relação a direitos trabalhistas, né? Pode reforçar, né? A Justiça do Trabalho não está vinculada às decisões da autarquia. Porém, pode iniciar uma presunção, né, vinda de uma concessão de auxílio acidente e ser utilizada com meio probatório, né? Com um dos meios probatórios para buscar essa indenização contra o empregador que acabou gerando ou contribuindo para a lesão e para essa redução definitiva, né? Vou deixar a Lu, a doutora Luciana não entrou ainda? Não, a doutora Luciana não, que é a nossa especialista. Explicar melhor, porque eu sou, na verdade, tô de intrusa na questão previdenciária aqui. Que ela pode explicar exatamente, né? quais são as previsões legais, assim, como que encaminha. Eu sei que o INSS deveria conceder a cada alta com redução definitiva, permanente, né? Definitiva. Sim. Da capacidade laborativa. Né? De alguma parte, né? Não tem, na verdade, o Dr. Márcio Hartz diz, não tem um percentual fixado. Pode ser 1%, né? Porque diz redução. Então, pouco importa para fins previdenciários qual o percentual dessa redução, né? Já até a doutora Maria está nos fazendo uma pergunta, que é a nossa colega, né? Se tem um percentual, né, para ter esse benefício. Não, percentual não tem. A lei não prevê percentual, né? Fala em redução. Não prevê percentual. Fala na redução, né? Porque muitas vezes tu pode ser um digitador, por exemplo, né? Ter um prejuízo, ter um acidente, perder 2 dedos, por exemplo, né? Como é que tu vai trabalhar como digitador, né? Como é que tu vai ter essa possibilidade de trabalhar se tu não tem condições, em razão da perda do instrumento, não digo instrumento de trabalho, né? Mas há uma parte que faz solicitar que tu utiliza para trabalhar, né? E esse exemplo que tu citaste foi do acidente típico, né? Mas tem as doenças ocupacionais que também acabam hoje em dia, acho que, né, o Brasil tem muito acidente de trabalho típico, mas as doenças ocupacionais também tem uma grande expressão, assim. Então, as pessoas... Vamos apresentar, né? A Adriana, né? Claro, né? Desculpa aí, chato aqui, já tô vendo. Desculpa a nossa live meio atravessada, assim, né? Que nós estamos tendo problema de conexão, mas às vezes a tecnologia nos prega, como eu falei, uma peça. Bom, vou começar aqui, enquanto a doutora Luciane, a gente não visualiza ela, essa doutora Paula, tá? Doutora Paula, se apresente, né? Que é a nossa colega, está trabalhando, especialista no direito do trabalho, né? Trabalha especificamente mais com a parte indenizatória do nosso escritório, né? Onde ganhei todo o conhecimento que eu tenho, é uma das pessoas que me ajudou muito, né? Não tem como não dizer isso, tá? Doutora Paula, se apresente.
É assim, de um prazer, Adriana. Eu faço parte da equipe trabalhista com ênfase nas ações indenizatórias, né? Que são as ações onde tu busca do teu empregador uma reparação da participação dele, total ou parcial, para tua doença ou acidente típico, né? De trabalho. Então, eu me dedico há muitos anos às doenças ocupacionais e acidente de trabalho, né, que a partir de 2004 passaram para a competência da Justiça do Trabalho, que era uma matéria que era discutida no civil antigamente, né? Então, é uma responsabilidade civil que se discute na Justiça do Trabalho, né? Mas, tirando o juridiquês, que não é o nosso objetivo, o Edilson propôs essa live, então, para falar de auxílio acidente. E o auxílio acidente está ligado, não vinculado, mas ele pode estar ligado a algumas ações contra o empregador para reparar aqueles danos, né? Depois de uma concessão do auxílio acidente. Mas o importante, a doutora Luciana não conseguiu ainda fazer toda a explicação do auxílio acidente, que ele é um benefício, acho que é em São Paulo, a gente já tinha comentado, né? Desconhecido pelas pessoas. As pessoas gozam de um benefício por incapacidade, né, temporária, um auxílio doença acidentário, e depois da alta elas não se dão não recebem, ficaram com uma redução, até às vezes o próprio perito na alta viu, constatou, mas não concede de forma administrativa o auxílio acidente, que tem o código B94, né, Edilson? Isso mesmo. Os mais comuns que as pessoas conhecem são o B31, que é o auxílio doença comum, que a gente chama, e o auxílio doença acidentário é o B91, né? Que todo mundo, o B91. E o auxílio e o B94 é o auxílio acidente, que tem caráter indenizatório, visa reparar, ele pode ser, depois a Luciana vai falar melhor, me corrijam, ele pode ser, a pessoa pode continuar trabalhando, né? E receber aquilo com o intuito de indenizar mesmo a redução que ela ficou. A doutora Luciane vai entrar depois ali. Esse é um benefício, né? Que ele é 50% do valor do benefício integral, né? Então vamos dizer que um trabalhador tem o benefício dele, fazendo os cálculos, geraria se ele tivesse em auxílio-doença, que fica em 91%, por exemplo, R$2.000, o benefício dele seria de R$1.000, né? E esse é um benefício que é um dos benefícios que pode ser menos que um salário mínimo, tá? Porque na divisão ali de 50% ele pode ser menos do salário mínimo. Mas agora, né, vamos apresentar a Adriana Monghini, né, diretora do Sind Saúde da região de Campinas, né? Essa live também eu convidei a Adriana porque nós fazemos nossos seminários, nossas palestras dentro do Sind Saúde, né? A gente verificou que o trabalhador da área da saúde não tem conhecimento desse benefício. Ele não sabe que esse benefício existe, né? Até eles ficam mas como? Eu posso ter direito a isso? Eu posso ter um benefício em caráter indenizatório que eu possa continuar trabalhando? Boa noite, Adriana. Se apresente para nós, por favor. Boa noite, doutora Edilson, doutora Paula, boa noite a todos que estão nos assistindo. É um prazer imenso estar aqui com vocês hoje, para a gente poder estar esclarecendo aí para os trabalhadores esse benefício que aqui no estado de São Paulo, a maioria, creio que mais de 90% desconhecem, né? E é um benefício que o trabalhador tem direito, e é muito interessante porque o trabalhador, ele recebe esse benefício, né? Como o doutor acabou de explicar, 50% do valor ali do que ele recebe, cálculo, né? Do cálculo, né? E ele não precisa parar de trabalhar, né? Por quê? Porque a capacidade laboral dele é reduzida, mas ele ainda consegue trabalhar. E aqui, nos nossos plantões, nós percebemos, né, que quando se fala nesse benefício, as pessoas ficam realmente questionando, nossa, mas eu consigo? Como funciona? Mas eu não vou precisar parar de trabalhar? Eu vou ficar afastado? Vou ficar encostado, né? Geralmente o pessoal fica com questionamento. E nós percebemos, nós estivemos na SUSEM, nós vamos em vários locais, ambulatórios, BRS, UBS, né? E nós percebemos que os desinsetizadores, né,
eles têm aí um problema de saúde, muitos por conta de veneno, né, de muitos anos trabalhando com essa condição de passar veneno, trabalha com o mosquito da dengue, escorpião, então eles usam vários produtos muito fortes. E muitos perderam a capacidade laboral de 100%. Então a capacidade foi reduzida, alguns 70%, 80%, né? Então eles têm direito a esse auxílio, e quando nós vamos nesses plantões que explicamos para os trabalhadores, eles ficam assim indignados porque eles não sabiam que existia, né, esse benefício. Então hoje essa live ela é muito importante, eu creio que os trabalhadores vão assim tirar várias dúvidas. Hoje também creio que vão pedir, né, para estarem aí mais em contato com os advogados, com o escritório, para esclarecer muito mais quem é que tem direito e quem não tem, né? Sim. Vamos ver se a Lu entra aqui agora. Tá. Como eu estava falando, todos os ela tem a base, a nossa... mas assim, ó, tá uma coisa com a câmera. Mas assim, ó, a pessoa pode se perguntar no âmbito do vínculo dele, da relação dele de emprego, o que que muda, tá? Por exemplo, mas como é que eu vou receber do INSS trabalhar? Muda nada, porque assim, é uma indenização que é paga pelo INSS, isso aí é a previdência, e pela aquela redução que a pessoa teve um acidente ou uma doença ocupacional, restou reduzida a capacidade, recebe o benefício e segue trabalhando normal. O que o benefício gera no contrato de trabalho? Praticamente nada, porque ele não é uma suspensão de contrato de trabalho. Assim, é importante lembrar que ele não é uma suspensão, ele também não traz nenhum tipo de estabilidade no trabalho, diferente do B91. O B91 é aquele benefício que a pessoa se afasta, tem natureza acidentária e que no retorno, na alta, tem aquele ano de estabilidade, que tem o intuito de recuperar a pessoa, né? Não é, a pessoa se encostou e agora quer ficar um ano na empresa. Não. O legislador, ele teve a intenção de fazer com que a pessoa está chegando de uma doença, de um afastamento às vezes longo, de uma condição de saúde debilitada. Então, o legislador teve a intenção de fazer com que a pessoa se recupere, não seja descartada por aquele empregador que ajudou 100% ou participou, que é a concausa que a gente chama, naquela doença. Então, ele vai ficar com aquele trabalhador até aquele trabalhador se recuperar. Isso é estabilidade do B91. O B91, o auxílio acidente, não gera essa estabilidade, porque não é uma suspensão de contrato de trabalho. Também não dá direito a depósito de FGTS. Já o B91, sim, né? O auxílio. Mas, claro, se ele estiver trabalhando, ele vai ter o depósito do FGTS pelo trabalho e salário dele. Mas não vai aumentar o valor para a base do fundo de garantia, por exemplo, porque ele não é pago pelo empregador. Ele é pago pelo INSS. Então, é uma outra relação, né? Porque a relação do segurar o vínculo, as pessoas me perguntam muito isso, mas agora, às vezes, desempregado, como é que eu vou me afastar ou vou encaminhar um benefício se eu estou sem o trabalho e quem me dava o INSS é o empregador? Não. Tu contribui também pelo INSS. E a tua qualidade de segurado não tem nada a ver com o teu vínculo. O teu vínculo pode terminar e tu manter a quantidade de segurado dentro da lei, aquela dos 12 ou 24, dependendo do tempo de contribuição. Então, importante ressaltar que isso depende do estás empregado ou independe do empregador. É um direito teu na tua alta, na tua qualidade de segurado, se tu tivesse tua capacidade de trabalho reduzida. Então, as pessoas... mas como é que eu vou receber do INSS no empregador ao mesmo tempo? Perfeitamente. É uma indenização. É o INSS que tem que pagar e é pela contribuição que foi feita. Empregado e empresa que fazem a contribuição previdenciária. Então, a tua relação com o INSS... É preciso dizer que a relação do trabalhador com o INSS é uma outra relação. Né? O INSS é o órgão que assiste, que ele contribui para aquele órgão. Né? Mas o empregador participa também, sim, mas isso aí decorre de lei. Né? Ambos
pagam a contribuição dele. Então, não tem nada a ver com vínculo, não prejudica, não vai ter aquela coisa que as pessoas, é a minha carteira, vai constar que eu sou inválida, que não é aposentadoria por invalidez. Tanto que ele cessa na aposentadoria. Ele não pode acumular, né, Edilson? Daí depois Não, ele não pode haver acumulação. E nem com benefício por incapacidade temporária, que daí tem que suspende, bota o benefício por incapacidade temporária e depois volta a pagar o auxílio acidente. Que é uma coisa que a pessoa não perde, né? A pessoa efetivamente poderiam se avaliar, mas a redução ela é permanente. Ela é... Considerando a redução permanente, né, doutora Paula? Tendo aquela redução permanente. Então, assim, ele pode ter um problema de saúde, por exemplo, vamos dizer que ele tenha sofrido um acidente, perdeu vamos dizer, uma questão mais grave, assim, perdeu a parte de um braço, né, tá trabalhando, e ele vem a sofrer um problema de Covid, por exemplo. Ele pode se afastar pelo INSS. Sim. Né? No momento, até dependendo da situação, né, que é mais difícil, mas dependendo da situação, tu pode até receber os dois juntos, né, dependendo como for o caso, mas é muito difícil. Tu te afasta, suspende o auxílio-doença, volta para o trabalho, retorna o auxílio-doença. Entende? A única coisa que eu estava falando antes, que a Adriana comentou, é que o trabalhador da saúde, especificamente aqui de São Paulo, onde a gente trabalha e tem o sindicato como nosso parceiro, né, é o desconhecimento. Por exemplo, o detetizador, que a gente fez uma reunião em Campinas, os detetizadores não sabiam, e eles tiveram que trocar de função, né? Trocaram de função porque eles não podiam mais estar expostos ao veneno. Né? Então eles teriam direito a buscar esse benefício. Né? E fora que... Por exemplo, a capacidade não foi reduzida, trocou de função, mas ele ainda tem condições de trabalhar, então ele tem direito. Exato, né? A pessoa não tá inválida, né? Porque é uma coisa mas a vida dele muda, né? Isso, Sim. Mas por isso a indenização. Então a gente precisa muito sempre separar, eu faço muito tribunal e sempre procuro, porque há uma confusão, né? As empresas sempre chegam na tribuna, mas ele pode trabalhar, ele tem... Não, mas nós não estamos falando em incapacidade. Nós estamos falando em redução de capacidade. A pessoa vai trabalhar com... as pessoas confundem e não buscam os seus direitos em razão disso. Eu acho que a Lu pode ir falando, Edilson, até a gente ver que tá conseguindo ouvir, Lu? Mas tu tá enxergando? Não, a gente... Mas a gente tá sem imagem, viu, Lu? Tá, mas aí... Sem imagem. Tá. Tá bom. Até... Tá. Desculpa, vou te apresentar, né? Ô Lu, doutora Luciane, vou te apresentar, né? Doutora Luciane Rodrigues, nossa colega, tá? Do escritório, é especialista em direito previdenciário, tá? E eu vou te começar te questionando com uma pergunta que tem aqui. Aqui tem alguém perguntando que sofreu um acidente de moto, né? E vai precisar fazer uma cirurgia. O que ele pode fazer para tentar depois buscar esse benefício? Olha. Só um pouquinho, só um minutinho. Diz que o teu áudio não sai, só sai aqui para nós. Não, mas para nós sai. Mas não é conexão, eu acho. Mas eu acho que tu não tem que atualizar o teu Insta, geralmente é isso. Tá todo mundo dizendo que tá mudo.
O teu tá dizendo que tá mudo, Lu. Não, Ó, alguém está dizendo que está mudo aqui. Não sei se todo mundo está mudo ou só a não Luciane. sei se tá para todos, né? Porque nós estamos escutando o doutor Luciano perfeitamente, até se que estão nos assistindo. Tenta Até a entrar gente... pelo Note, Lu, eu acho, não sei. Ah, tá, é só a doutora Luciane que não está saindo. Tá, a Ah. Júlia nos... Tá. Pessoal, até peço desculpas, né, novamente, a tecnologia está nos agora é pregando, assim. né? Nós vamos ter que, dependendo da situação, nós vamos ter que repetir a live para falar sobre o assunto, né? Porque está nos pregando uma peça aí, não estamos ouvindo a doutora Luciane, né, que é a nossa especialista na matéria, tá? O benefício, no caso, o auxílio de acidente, tá? Ele está descrito no artigo 86 da Lei 823 de 91, e com o decreto 410 de 2020, tá, ele foi feito vamos dizer, um adendo dentro, não sei se é essa a expressão correta, dentro do decreto 3048 de 99, ele está no seu artigo 104, aonde ele fala sobre o auxílio acidente, que é a caráter dele indenizatório, fala da redução, da redução de capacidade de forma habitual, né? Então, assim, daqui a pouco eu penso muito nesse aspecto que a gente trabalhou muito, eu trabalhei muito em Porto Alegre com isso, antes de vir para São Paulo, com a doutora Paula, que o bancário, muitas vezes, né, tinha aquela questão ortopédica, até a questão psicológica mesmo, né, que é uma questão difícil, né, de comprovar, tá, nesse ponto, que a doutora Paula sabe muito bem que às vezes afeta a depressão ou algum outro tipo de doença, que não tenha que não seja aquela coisa nítida que tu consiga comprovar, né, que seria através de uma perícia, né? Mas o que eu vejo um trabalhador da área da saúde, muito mais o enfermeiro, o auxiliar de enfermagem, ou às vezes trabalha em laboratório, né, que acaba contraindo uma doença, reduzindo a capacidade laborativa. Por exemplo, nós estamos vendo com a Covid nos dias de hoje, né? Tem muita gente que tem a Covid, se recupera, mas fica com uma sequela, né? Às vezes, até eu estava conversando com a Adriana já teve a Covid, né? A Adriana me disse que ela ficou 2 meses com a capacidade dela totalmente reduzida, né? Mas e ainda porque a respiração muda, algumas outras sequelas que ficam. Então, assim, abre um leque de possibilidades para esse trabalhador buscar o auxílio acidente, dependendo da situação dele. O enfermeiro mesmo, às vezes, empurrar a maca, segurar paciente, que às vezes o paciente desmaia e tudo mais. Muitas vezes o relato que tem, olha, eu estava atendendo, estava trabalhando, o paciente desmaiou, eu tive que fazer uma força tremenda para segurar ele e gera um problema na coluna, né? E fica esse negócio permanente, só vai se agravando mais, né? E nesse ponto, Paula, que eu te pergunto, cabe eu ter tipo como nós vimos nos bancários, ter uma indenização, buscar uma pensão vitalícia nesse caso, tem possibilidade disso? Como eu te disse, a concessão do auxílio acidente por parte da autarquia, né, ou judicialmente, porque infelizmente não se vê na esfera administrativa, a Justiça do Trabalho não está vinculada à decisão, porque se fosse contrário, a sua pessoa chegava para o seu empregador e tentava buscar o valor e não está vinculada. Mas, como eu disse, é um início de prova, né? É um dos subsídios que a gente vai usar para elaborar a ação, porque, olha, o INSS já entendeu que ele tem capacidade reduzida de forma permanente, tanto que concedeu o auxílio acidente. Então, já há uma presunção. Assim como o B91, também há uma presunção, né? O auxílio por incapacidade acidentária, o benefício, ele é uma presunção para a ação indenizatória. Se tiver uma reabilitação, que depois a Luciana vai explicar, a reabilitação ela não quer dizer que o auxílio acidente tenha que vir de uma reabilitação. Concedido, né? Né? Não precisa ter reabilitação para ter auxílio acidente, não precisa ter auxílio acidente quando é reabilitado, porque pode recuperar a capacidade total, né, na reabilitação. E outra coisa, a reabilitação profissional nem sempre se muda de função. O que para a ação indenizatória, quando muda de função, é excelente, porque o que diz o artigo 950? Que a pessoa, que o valor da pensão deve corresponder à importância do trabalho que se inabilitou. Então, ela não vai ser definida naquele percentual. Por exemplo, a enfermeira, a profissão dela é essa, ok? Foi contratada para ser enfermeira, passou um tempo sendo enfermeira.
ela teve um benefício, ela foi concedida um auxílio acidente, ela reduziu a capacidade, ela não vai poder mais ser enfermeira. Imagina, ela vai poder trabalhar em alguns setores, não vai poder isso, não vai poder entrar em outra área, ou talvez nem possa mais trabalhar com pacientes. Desloque para uma área administrativa, por exemplo. As reabilitações acabam, às vezes, acontecendo dessa maneira. Para a ação indenizatória, isso é muito bom, porque daí lá é 100%. Esse é o parâmetro do TST. Porque tu não está pedindo contra o teu empregador uma aposentadoria por invalidez. Isso tu pede para o INSS. Tu está pedindo para o teu empregador uma pensão pela importância do trabalho que te inabilitou. Isso a previsão do artigo 950 do Código Civil. Então, tu vai insistir que a tua pensão seja 100%, porque aquela profissão que tu foi contratada, que tu desempenhava, tu não vai mais poder desempenhar. Então, o auxílio acidente, ele ajuda, sim, ele faz prova, não vai... pode ter alguns juízes que nem até dispensam a perícia. Acho que São Paulo não, Rio Grande do Sul, TRT aqui também não dispensaria. Por quê? Porque o teu empregador não fez parte da relação com o INSS, onde o INSS te concedeu, entendeu? Então não teve contraditório. Então não poderia ser tão assim automático, né? Mas forma convencimento, sim, e ajuda, sim, numa ação indenizatória para buscar esta indenização perante o empregador, né? Daí, numa ação judicial, né? Doutor, Oi, esse benefício, ele não tem, assim, um prazo determinado. Ele só vai se encerrar se a pessoa tiver direito e entrar na justiça, tá? E tem esse benefício. Tem os prazos. Então, o só auxílio quando ele acidente se teria duas aposentar. características, Adriana. Só quando ele se aposentar, não, tu é? queres dizer o fim dele. É o Entendi. término dele, Tá, né? o término, Prazo, sim. isso, A aposentadoria. prazo, Então, qualquer aposentadoria. Isso. O prazo também do fim, tu quer saber a alta dele, a DCB, a data da Isso, cessação dele. A data da Isso, cessação. ele só vai cessar, então, quando ele se aposentar. É Quando isso? ele se aposentar. Ou se o INSS te chamar para fazer uma perícia, né? No caso, de repente, Que é ele pode muito verificar. difícil, né? Que é difícil, Nesse caso, mas né, Edilson? Mas é uma possibilidade, né, Paula? Se tu Dele te chamar para fazer uma perícia. Muito, pode. Reduções de capacidade costuma não recuperar. Porque ela geralmente, a redução, não é incapacidade, não é aquilo. É mais difícil recuperar, principalmente se ela apresentar isso aí. De doença ocupacional também difícil de recuperar. Bem difícil, assim, de doença ocupacional, tipo Ler-Dort, de ao longo tempo. Agora, os psiquiátricos, que é um grande problema do auxílio acidente, né, Edilson? E que vocês devem ter bastante afastamentos, né, Adriana? Psiquiátricos, porque o hospital é um clima, né? Sim, na área da saúde. A gente sabe que tem bastante, Eles são campeões, assim como os bancários também tem bastante. E no auxílio... No psiquiatra é bem difícil essa concessão, e vocês do Previdenciário me corrijam. Eu conheço alguns casos, mas bem poucos, porque não está aparente, né? É aquela coisa, não tem exame, não tem... Difícil de comprovar, né? Isso, até uma aposentadoria por validez é bem difícil, porque eles sempre acham que a pessoa vai conseguir recuperar. E a questão que caracteriza mais, como a gente já falou aqui, né, do auxílio acidente, é que ele é um benefício indenizatório, né? Que as pessoas não sabem, que como tu falou e repetiu, que muitas vezes, mas agora eu vou estar trabalhando e como é que eu vou trabalhar com essa questão do auxílio acidente? Exato. Não, ele é para te ajudar na capacidade laborativa que teve um prejuízo, né? De repente tu dedicou o teu trabalhador, se dedicou ao seu trabalho, foi lá, fez 20 anos trabalhando de forma assídua, tudo certinho, de repente ele sofre um acidente. E esse acidente não precisa ser só no ambiente de trabalho, ele é um acidente de qualquer natureza. Então vamos dizer que tu sofreu um acidente de moto, a gente está falando aqui mais na esfera... A gente está falando mais na esfera de um acidente de trabalho. Mas eu posso também... Tem uma preocupação, né, Edilson? Tem uma preocupação de até quando vai ser pago, se eu vou perder... Se vai ser através de uma perícia, se eu vou ter que ficar me submetendo a perícias. Sim. Então, questiono se as pessoas estão ouvindo a Lu.
os internautas. Vocês estão ouvindo a doutora Luciane? Ou só nós aqui três que estamos ouvindo? Já mexi nas permissões, já fiz os colegas ali do escritório, digam se estão ouvindo a doutora. Então, a gente pede desculpa novamente, né? Se ela entrar essa questão aí. Mas, doutor Luciane, se ninguém te ouvir, né, vamos fazer uma outra live que vai ficar falando o tempo inteiro. Estão te ouvindo, Lu. Estão te ouvindo, Lu, que pode bom. falar. Ouvindo. Finalmente. Agora vem a explicação melhor. Agora vem a explicação técnica perfeita de tudo que nós estamos falando até agora. Bota a fotinho aí, Lu. Vamos lá, tá, vamos lá. Então, como nós estávamos falando aqui, né, que há uma preocupação muito grande, porque as pessoas já ficam tão traumatizadas por passar por perícias no INSS, de ter que ficar comprovando uma incapacidade, que quando se fala em auxílio-acidente, vem aquela dúvida. Eu corro o risco de perder o meu auxílio-acidente? Eu vou ter que ficar me submetendo a perícias, a sucessivas perícias, comprovando que eu estou com essa redução de capacidade, que eu perdi a minha capacidade laboral? Então, é importante ressaltar que o auxílio-acidente, como ele está atrelado à consolidação da lesão, à permanência da sequela, ele, uma vez concedido, não é... o INSS não chama para perícias, diferente do auxílio-doença, onde tem que ficar renovando, demonstrando que há a permanência da incapacidade. Então, o auxílio-acidente, ele vai cessar ou pela morte do segurado, com o óbito do segurado, ou em caso de uma aposentadoria, porque ele não é cumulativo com a aposentadoria. A gente percebe que muitos trabalhadores ficam com receio de buscar o seu direito, até pelo medo de ficar com o estereótipo de inválido. Como que eu vou ficar recebendo uma indenização por uma perda ou por uma redução da capacidade? Tem que ser muito claro que o auxílio-acidente ele é concedido, inclusive se a perda de capacidade for mínima. Uma vez que há a perda definitiva da capacidade decorrente da lesão consolidada, da lesão permanente, pode ser uma redução de 2%, 1%. Resultou em redução da capacidade, em perda da capacidade definitiva, eu passo a fazer jus ao auxílio-acidente. Outra Luciane, coisa, as pessoas não sabem muito, né? Lu, como é que seria na espera administrativa INSS na hora da Como é que verifica isso? Como é que seria a análise? Vai sair com a concessão lá, né? Do benefício. Outra coisa que a gente percebe é justamente isso. O desconhecimento do direito me faz ter, mesmo com a sequela, me faz sair de um auxílio-doença, de repente com uma alta, e não buscar esse direito, porque eu desconheço. Eu entendo pelo desconhecimento que eu recebi o que era devido. Eu busquei o meu auxílio-doença pelo período que eu permaneci incapacitado e recebi a alta do INSS, eu não vou buscar os meus direitos porque eu não conheço. Então, é extremamente importante conhecer o direito a esse benefício, que tem caráter indenizatório, que visa assegurar aquela pessoa que sofreu um acidente de trabalho ou de qualquer natureza, resultou em consolidação, deve buscar porque faz jus ao auxílio-acidente. Isso é muito Luciane, importante e como é que, esclarecer a qualquer como tipo é que funciona no INSS? Porque tem pessoas que acreditam que o auxílio-acidente está atrelado também à minha profissão. Então se eu parar, eu sofri um acidente, eu trabalho, sou um profissional da saúde, sofri um acidente, fiquei com uma sequela e recebo auxílio-acidente. Agora não vou ser mais profissional da saúde, resolvi abrir uma empresa, eu continuo recebendo o auxílio-acidente. Ou estou desempregado, eu continuo recebendo o auxílio-acidente. Porque ele é decorrente da lesão consolidada anterior. Independente da minha profissão, o marco vai ser exatamente pelo fato de ter gerado essa lesão, da lesão estar consolidada. Porque eu posso ter uma lesão e ela não ser definitiva. Essa redução pode não ser definitiva, uma redução temporária. Até tu deu o exemplo da Covid, né? Um trabalhador que pegou Covid, ficou com a redução da capacidade. O que eu tenho que ter claro também? O que é a sequela de Covid? É uma sequela temporária ou uma sequela definitiva?
Sim, isso que... Não se sabe ainda, né? Não se sabe, exatamente. Porque é tudo muito... Eu falei da Covid, Lu. Desculpa, doutora Luciane, eu falei da Covid porque o que tem aparecido e muitas questões de pessoas que tiveram a doença e estão começando a ficar com umas sequelas, algumas até pode ficar permanente, né? A gente não sabe ainda. Só o tempo, exemplo, né? Porque o vírus é novo, enfim. Só o tempo para saber sobre isso, né? Tu tens muito caso, Adriana, vamos deixar de pessoas te procurando com relação a isso? Ou eles estão fazendo CAT, estão fazendo Nexo, aproveitando agora que é o assunto do momento, só para... Eles estão emitindo CAT, porque eu acho que no âmbito do profissional... A gente discutiu muitas vezes lá no escritório, eu e a Carol, sobre Nexo, né? Pegar é pandemia, todo mundo vai acabar pegando, né? Porque o fato de ter ido trabalhar não quer dizer que a culpa também de pegar é com o empregador, mas eu acho que nos profissionais de saúde isso aí não tem discussão, né? Do Nexo, né? Tem. Alguns locais do trabalho têm dificuldade, sim. Mas aí o sindicato... Sim, tem o papel do sindicato, para apoiar o trabalhador, entendeu? Exatamente. Isso, nós fazemos a CAT, né, e o trabalhador entra com a solicitação. Mas tem locais de trabalho que não querem se comprometer, aceitar. Né? Não querem. Eles não querem vincular, né, Adriana? E eu fiz a minha documentação, encaminhei, o DPME mandou, solicitando outros documentos, eu enviei, e estou aguardando. E a gente, assim, orienta os trabalhadores que tem que fazer, né? Vão solicitar outros documentos, encaminha, mas é um direito seu, direito do trabalhador. E nós temos que reivindicar, né, os nossos direitos. Estamos com... Porque você não sabe lá na frente, né? Cada vez a questão menos, da sequela. Né? Não, o que vai acontecer lá na frente? Então você tem que ter esse documento hoje, esse respaldo hoje, isso tem que ter esse respaldo hoje, né? Com certeza, a importância eu dei o exemplo da Covid. Desculpa, eu dei um exemplo da Covid, porque eu tenho uma cliente nossa no escritório que ela pegou a influenza, né? Teve a doença da gripe anteriormente. E ela teve ela está com uma redução do pulmão de 30%. E ela é uma auxiliar de enfermagem. E está consolidado que ela ficou com essa lesão. Então, assim, coisas que da saúde, que a gente vai verificando, que o trabalhador, ele tem muita sequela. Na realidade. Sim. Né? Ele tem muita sequela. Não, o trabalhador da saúde, com certeza. E aí tu não vê muito, Adriana, vou te perguntar agora, porque a Lu tá aí aproveitando para o auxílio acidente, então, para as pessoas que tu conversa, ninguém nem sabe do que se trata. Estão descobrindo agora. Infelizmente, estão descobrindo agora. Através dos plantões, né? Os plantões que nós realizamos aqui na região. E fizemos vários plantões virtuais também, presenciais. Agora tem locais de trabalho que estão solicitando presencial com todo cuidado, né? Com um número reduzido, as pessoas, um espaço, né, aberto, com ventilação, local totalmente assim adequado, sem aglomeração, mas as pessoas querem que o advogado vá presencial para poder tirar todas as dúvidas. Então, assim, esses plantões são extremamente importantes, porque nesses plantões que estão sendo descobertos aí, né, as pessoas estão descobrindo esse direito. Sim. E principalmente esse benefício, né, do auxílio-acidente, que, para falar a verdade, nem eu sabia, doutora. Nem eu sabia. Mas é importante, porque as pessoas não conhecem. Assim, a gente que tem muita... Aqui, né, no Sul, que a gente tem muita experiência na área do bancário, o bancário meio que se falava, os sindicatos falavam no pecúlio, né, que é assim que chamavam, mas não é uma coisa assim... A gente tem que sempre... mas tu teve quantas altas mesmo? Mas vem cá, entre uma alta e outra, tem redução dessa capacidade, várias altas, né? Voltam de B91, entram de novo, porque permanecem na mesma atividade, enfim. E, não sei se teve, não sei o que daí vai ver, tem redução, tem um auxílio acidente pretérito, daí a Lu já pode dizer como é que funciona, Lu, como é que a gente faz, assim, para quem teve alta, quanto tempo...
pode procurar o Edilson, pode nos procurar aqui, né? Até, é importante até falar, desculpa, Edilson, mas é importante a gente ressaltar também da própria documentação, né? Porque muitas vezes a gente tem a ideia que precisamos, para buscar o benefício no INSS, que precisamos de atestado com período superior a 15 dias. Há uma diferença. Para o auxílio acidente, eu preciso de um atestado que me demonstre essa redução. Que esteja ali, que traga a informação de que existe uma redução da capacidade, existe uma perda de capacidade laboral e principalmente existe a consolidação, a permanência dessa lesão. Já tivemos casos, e talvez a Paula lembre, onde o desconhecimento, na verdade, foi numa conversa com um cliente que nós vimos que ele tinha direito ao auxílio acidente e ele desconhecia essa informação. Ele tinha sofrido um acidente de trabalho já há bastante tempo, procurou para falar sobre a ação indenizatória, e aí, em conversa, a Paula identificou, me chamou e começamos a falar sobre o auxílio acidente, porque ele desconhecia e estaria perdendo um direito que era um direito dele. E ele realmente, existia uma sequela, essa sequela limitou muito da atividade que ele realizava. Então, muitas vezes, na própria conversa, no próprio momento da entrevista, né, a gente percebe e esclarece sobre isso. Então, o próprio plantão realizado no sindicato, como a Adriana falou, é de extrema importância, né, para trazer esse esclarecimento. Muita. Sim. Luciane e Paula. Os momentos de plantões, né, esses plantões, as pessoas tiram muitas dúvidas e descobrem, né, os direitos que tem, porque são muitos os direitos que o trabalhador tem e nem sonha, né, como esse benefício. Eram muitos, estão tentando nos tirar. Mas agora com os nossos plantões nós vamos esclarecer. Mas, Paula, os trabalhadores vão estar bem orientados. Vamos cuidar dos direitos, porque tá mas a ideia do negócio. Vem a MP. A ideia da live foi isso. A ideia da live foi isso, porque nós estávamos num plantão em Campinas, né? Faz umas 2 ou 3 semanas atrás, e aí as pessoas começaram a falar, e daqui a pouco um disse que teve um auxílio-doença, ficou um tempo, eu perguntei para ele, tá, e como é que ficou a tua capacidade laborativa? Olha, eu tive que trocar de função, porque, assim, mas você tem direito ao auxílio-acidente. E ele, o que é isso, auxílio-acidente? Aí, nós já estávamos até de saída do lugar, né, e juntou 4, 5, 6 pessoas com o mesmo problema. Aí eu olhei para a Adriana. Estamos mais 40 minutos lá. Eu disse, Adriana, as pessoas não sabem desse benefício, né? Elas vão ter que fazer alguma coisa para divulgar, para as pessoas terem conhecimento dele. E salientando que ele é só para o seletista, tá? Porque daqui a pouco vai ter uma enxurrada de perguntas para os trabalhadores, saúde, né? Tem os regimentos, tem os efetivos, né? Então é só seletista. Ele é para o seletista. Efetivo não tem esse benefício, infelizmente. Mas eu queria fazer uma pergunta para a doutora Luciane, né? Que... Tá me ouvindo, Lu? Tá. Como é que eu faço isso? Eu vou no INSS? Tu vai passar por uma perícia? Vai ter alguma coisa... Vamos esclarecer como é que tu não pode agendar um auxílio-acidente, é isso, né, Lu? Não tem essa modalidade, o INSS, geralmente existe uma grande barreira. O segurado enfrenta uma grande barreira para buscar o auxílio-acidente. Nós, na nossa experiência, né, nós já enfrentamos casos onde, na própria perícia, se tentou demonstrar que o objetivo era um auxílio-acidente e o perito tratou como auxílio-doença. Então, a gente percebe que o próprio INSS tem essa postura, né? É uma resistência também no momento de conceder. É muito... A gente não vê com tanta frequência uma concessão administrativa de um auxílio-acidente, como a gente vê de um auxílio-doença. As grandes concessões de auxílio-acidente acabam se ocorrendo pelo processo judicial. Muitas vezes a gente se depara com situações onde está ali, é claro a redução, é claro a lesão. E o segurado ele sai da perícia de alta sem ter a continuidade, né? Sem ter o benefício alternativo que deveria ser o auxílio-acidente em razão disso. Se a reabilitação profissional já é difícil, já há uma resistência do INSS na condução da reabilitação profissional. Muitas vezes o segurado passa por uma perícia multidisciplinar e mesmo estando ali com toda a documentação, comprovando que existe o seu direito, ele sai
com uma negativa, ele sai com uma alta, ele é reconduzido ao trabalho e, por desconhecer, ele volta ao trabalho com dificuldade, volta ao trabalho com impedimentos e segue realizando a sua atividade. Então, para buscar o benefício, né, a gente precisa sim provocar a autarquia em sede administrativa, porque não podemos ingressar com uma ação de auxílio assistente, por exemplo, né, sem a resistência. Sem resistência. Se buscar um auxílio assistente mediante uma alta de um auxílio doença, nós tivemos até recentemente, né, o tema discutido. Uma decisão. Exatamente. Justamente para tratar qual era o marco de fixação, né, o termo inicial do auxílio assistente, que é o tema 862 do STJ, justamente porque sempre fica aquela dúvida. O INSS, ele resiste. E existiam, então, a grande discussão de qual seria esse marco inicial, né? Quando eu passaria a ter direito ao auxílio acidente? É a partir do dia seguinte da cessação do auxílio-doença, independente de ter o INSS reconhecido esse direito em sede administrativa, a gente se depara com situações no cotidiano e o INSS deveria amparar o segurado. Deveria ser o meio que o segurado chegaria, buscaria o seu direito por ter contribuído, por ter recolhido, por ser filiado ao INSS, e na verdade não tem este acolhimento. E se nós, enquanto profissionais do direito, enquanto sindicato, não ampararmos esse segurado, não esclarecermos para ele, não auxiliarmos o que ele precisa, a gente acaba percebendo que há um prejuízo. Quantas pessoas estão aí? A gente, se for buscar nas estatísticas, né, quantos acidentes de trabalho acontecem a cada segundo, a cada minuto? Sim. Nossa. Sim. O doutor Luciane, e no caso quando o trabalhador tem um problema de saúde, né, ele muda de função, se caracteriza mais a questão de ter o direito ao auxílio acidente ou não teria um impacto relevante com relação a isso? Acidente permanecendo na mesma função. Existe a dúvida se eu tenho que mudar de função para receber o auxílio acidente. E, na verdade, não. Eu posso, no momento que eu volto para a minha atividade, mas volto com a minha capacidade reduzida, eu volto com dificuldade de realizar a minha atividade, eu posso continuar realizando? Posso. Se eu tiver condições de realizar aquela mesma atividade, posso continuar realizando. Mas estou realizando com limitação, estou realizando com dificuldades em razão da minha lesão consolidada, minha permanência de redução, eu vou fazer jus ao auxílio acidente. Não necessariamente eu preciso passar por uma reabilitação que me conduza a uma outra atividade. Eu posso continuar. A Paula citou que nós atuamos muito com bancários e a gente percebe isso no próprio setor bancário. Eles têm uma lesão de esforço repetitivo, eles vão continuar fazendo atividades de digitação, vão continuar fazendo atividades, mas eles fazem com a capacidade reduzida. Eles fazem com... Até porque não tem nela outra capacidade. Exatamente. Da mesma forma, o profissional da saúde. A gente percebe que um profissional da saúde, por mais que ele realize tarefas, atividades mais administrativas, ele é profissional da saúde. O contato dele vai acontecer, né? Não... Exato. É com o paciente, né? Então... muitas vezes tem o atendente mesmo, né? Que a gente, no caso, a gente está buscando uma aposentadoria especial para, às vezes, o trabalhador que trabalha, às vezes, na recepção, né? Aí há um entendimento que não tem, não, mas ele tem um contato direto, ele está sempre ali. E ele pode pegar também uma tuberculose, por exemplo, né? Pode gerar um transtorno para ele. Tu vai fazer todo um tratamento, mas às vezes tu pode ficar com uma sequela. Porque eu estava em conversas com enfermeiros, né, Adriana, que já me disse
Tu fica com uma sequela no pulmão se teve a tuberculose, ela não fica 100% o teu pulmão, né? Então são coisas que a gente começa a descobrir indo nos plantões, até nós temos um plantão na sexta-feira na SUSEM em Campinas, né, Adriano? Que foi solicitado em função do nosso trabalho na SUSEM, na parte administrativa. Então, assim, o que eu mais vejo, e que por isso que é desconhecimento desse benefício. Na realidade, o povo não tem conhecimento do auxílio-acidente, porque ele é caráter indenizatório, ele não é 100% do benefício, né, doutora Luciane? Não, e porque eu entendo que ele é praticamente escondido, porque, assim, velado, porque, na verdade, o INSS nem fala sobre isso, né, Luciane? Dentro da perícia, os peritos já fazem isso, eles até sabem que tem que, mas não procuram nem informar. As pessoas que chegam informadas e tentam uma perícia nesse sentido vão sair com um benefício por incapacidade ou alguma coisa, mas não. Aquilo ali é meio velado, né, Luciane? Tu não considera dentro do INSS? Pois é. Bom. E eles têm também conhecimento do número de altas que aquela pessoa teve pelo sistema, né? Não é possível, aquilo tá vindo de novo com o mesmo problema. Olha, que bom. Ó, tá mudo. A Ana Júlia tá pensando... Luto, tá muda de novo. Sim. Tá. Mas eu queria... Não sei... Doutor Luciane, Adriana e Paula, nós mas estamos... Mas olha aqui, ó, o pessoal que está dizendo... vamos encaminhar do sindicato. O pessoal que está querendo ouvir a doutora Luciane, e depois a doutora Luciane vai fazer um vídeo, prestem atenção, cobrem aqui no Instagram, explicando todo o auxílio-acidente para você sozinha, de muitos minutos, um podcast, né? Sim, ela não está falando, Ana Júlia. A gente não está... Agora ela não está mais falando porque ela não está sendo ouvida. E agora nós estamos prometendo o material que ela vai fazer sozinha para nossas redes. A gente está se encaminhando para o final, vamos deixar a Adriana também falar com os seus trabalhadores, né, que precisam da tua ajuda, Adriana. Mas eu gostaria de salientar também, assim, quem tem interesse de buscar uma ação indenizatória, que a Edilson falou que é a nossa especialidade, uma ação contra um empregador, na Justiça do Trabalho, buscando pensão, lucros cessantes, enfim, porque teve o benefício ao auxílio-acidente concedido ou não, é preciso cuidar os marcos prescricionais com relação à lesão. Por que acontece? A prescrição, quando a pessoa tem doença, principalmente na doença ocupacional, tá, Adriana? Até para tu dar uma orientada ali, porque o pessoal pensa. Eu tô com uma doença, eu tô afastada. Mas a minha doença foi lá eu comecei, meu primeiro afastamento foi em 2010. Poxa, já passou 5 anos. O que o TST tem pacificado com relação à prescrição para tu buscar? Que é da ciência inequívoca das lesões. Quando o segurado, o trabalhador, naquele caso o reclamante, tem ciência inequívoca das lesões. O que é essa ciência? Mas quando que é essa ciência? Quando a pessoa vai para o benefício, volta o benefício, é sempre da última alta. Então, se ele continua pelo mesmo CID, renovando aquele... vai se poder ajuizar uma ação contra o empregador. E o que vai acontecer? Tu não vai conseguir buscar lucros cessantes por muito tempo, mas a pensão que tu quer buscar, tu vai conseguir. É a ciência inequívoca das lesões. O juiz até vai... Aqui a gente tem procedente, tudo, mas essa matéria vai no TST e vai bem tranquila, porque tá pacificado isso já no TST. E quando que a gente sabe que é ciência inequívoca? Porque se eu tomo um benefício, eu volto. 2 barcos, tu tem que cuidar muito, tá? As altas, se tu tiver sempre uma nova alta, ok. Tu tá entrando e saindo de benefício. Mas o auxílio-acidente,
ele é considerado um marco prescricional para o TST. Por quê? Porque no momento que tu teve uma conversão de algum B91 para o auxílio acidente, ou de outro benefício, de acidente de qualquer natureza, né, Edilson? Tu teve Sim. aquela conversão, mas daí tu não vai buscar do teu empregador, então tem que ser do B91 mesmo. Quando tu teve aquela alta e foi convertida em auxílio acidente, ou judicialmente, provavelmente, porque não consegue, né? Aquele momento tu tem ciência inequívoca da tua lesão. Naquele momento, tu já sabe que tu teve a capacidade reduzida. Então, tu tens que cuidar os 5 anos dali. Claro que da bienal ninguém escapa. Tu tem que estar com o teu vínculo ativo. Porque os 2 anos, mesmo tu tendo uma ciência inequívoca da lesão e tu já tá fora daquele empregador, não dá, tá? E nós estamos falando para as pessoas que mantêm contratos de trabalhos ativos, que é o normal. A pessoa se afasta, volta, ganha o auxílio acidente e segue trabalhando. Como a gente já falou. Então tem que cuidar isso. O auxílio acidente vai ser um marco muito importante, porque ali ele teve ciência que ele não se aposentou por invalidez e que ele teve a capacidade reduzida. Então ali é o marco. E a aposentadoria por invalidez também é outro marco, tá? Porque o que então o TST diz? Última alta do benefício, concessão de auxílio acidente, porque tu tem ciência, e aposentadoria por invalidez. No momento da aposentadoria por invalidez, tu sabe que tu não vai poder mais trabalhar. Então, tu teve ciência ali. Então, são prazos que tu precisa cuidar na ação contra o empregador. Não esquecendo da bienal, que tu precisa estar com... Claro que o aposentado por invalidez não tem a bienal, porque a aposentadoria não vai extinguir o contrato de trabalho e ele vai ficar suspenso, fica ad eterno suspenso. Então, não tem aquela coisa, tinha um entendimento, todos meus clientes perguntam, mas e os 5 anos aquele doutor? Isso era uma analogia que se fazia uma súmula do STF, que dizia que depois de 5 anos aposentado por invalidez, acabava o contrato. Não existe isso, tá? Para o TST também, a aposentadoria não extingue o contrato de trabalho. Por invalidez, não tem como demitir, porque não volta. Na aposentadoria... por tempo, nem agora por idade, por tempo, porque agora tem tempo de contribuição. Não vai existir mais de por tempo, né? Vai idade e tempo de contribuição conjuntamente agora. De transição, tudo bem. E daí, essa aposentadoria, daí, claro, a pessoa está trabalhando, pode ser demitida, né? Daí sim, pode, mas tem que ser demitida. Não é ela que vai extinguir o contrato. Então, a ciência inequívoca da lesão, para quem quer buscar uma ação contra o empregador, tem que ter cuidado. Tem que ter cuidado, porque atendemos, eu e o Edilson, vários, gente que sofreu um acidente típico há 10 anos. Mas eu estava trabalhando, como é que eu ia processar? Bom, infelizmente, a gente tem uma frase no direito que te diz que o direito não socorre os que dormem. E isso é o que acontece, né? Não tem o que fazer, não tem. A pessoa sofreu um acidente típico há 10 anos atrás, teve uma ciência inequívoca, perdeu o braço naquela data. Ali tu já sabia, tu tinha ciência da tua redução. Então, não tem como tu juizar uma ação de 10 anos, não tem, contra o empregador, né? Não estamos falando em prescrições contra o INSS. Então, quero dizer que a gente está à disposição, a Adriana, que precisar também, a tua orientação, acho que foi bem legal, porque as pessoas que te procuram, tu já pode dar melhores informações para as pessoas, né? Com certeza. Mas, aprendi bastante. Até como doutor... Mas tu não está sendo... Mas tu não está sendo ouvida, viu, Lu? Tu não está... Manda um recado aí. Sim. Quero dizer. Vai lá, vai repassando, Edilson. Sim. Mas agora a colega Nerissa aqui está dizendo, é uma burocracia? Tá? É para agendar esse benefício, para requerer esse benefício. É verdade. Mas ele geralmente, bom, administrativamente vai negar, né? Não, a Lu conhece casos que... Depende, Adriano.
Ó, Lu, tu não tá sendo ouvida, doutora Kátia. Ninguém tá te ouvindo, Lu. Tá, bom, a Lu vai fazer... Eu já fiz a promessa pela Lu, ela vai gravar um vídeo. Só mas, Paula, tá, gente? Paula, eu vou fazer eu vou até digo para a doutora Luciane, tá? Que não, as pessoas que não estão ouvindo ela, a gente vai fazer uma nova live pelo sindicato, tá? Pelo sindicato, legal. Pelo sindicato, podemos fazer uma nova live também, ou pelo próprio escritório, conjuntamente os dois, tá? Que só a doutora Luciane vai falar, entendeu? Nós só vamos apresentar ela e ela vai falar o tempo todo, né? Para explicar para os trabalhadores que não têm o conhecimento sobre essa matéria, tá? E eu sei que nosso tempo aqui era de 1 hora, a gente já passou de 1 hora, né? Eu quero agradecer a presença de vocês, tá? Muito obrigado pela participação da doutora Paula, doutora Luciane, que são 2 colegas minhas que eu tenho desde o começo que eu estou no escritório. Doutora Luciane não existe, vocês estão acreditando? Além de ser minhas colegas, são minhas amigas eternamente, não tenho o que dizer, só tenho a agradecer a presença delas. Eu tenho a agradecer aqui a presença da Adriana também, que eu vou depois deixar vocês fazerem suas considerações finais, mas que você, trabalhador da área da saúde, ou que no caso aqui em São Paulo, entre em contato com o sindicato, converse, tente verificar, procure a Adriana, procure seus diretores das regiões que tem no estado aí, para poder saber mais desse benefício. A gente está aqui para ajudar vocês a ter uma boa orientação. Para não ter prejuízo, né, Adriana? Como a gente tem visto aí na questão de Campinas, eu já vou abrir a palavra para te dar suas considerações finais, Adriana. Suas considerações finais aí. Eu quero agradecer, né, o convite, muito contente de estar aqui nessa live com vocês. Essa live super importante, esclarecedora, com muita orientação. E dizer para os trabalhadores que qualquer dúvida nos procure, né? Procure o Cinto Saúde nas suas regiões, aqui região de Campinas, subsede Campinas, eu estou à disposição. E nós estamos à disposição para plantões também, né? Doutor Edilson aí, e eu estamos à disposição para plantões. Se precisar de agendamento, é só falar conosco que nós vamos esclarecer tudo. Os direitos do trabalhador tem que ser, né, tem que reivindicar e tem que ser esclarecido, tem que ser orientado. Às vezes uma simples conversa que você tem com o trabalhador, você descobre ali que ele tem vários direitos que ele jamais imagina, né? Então eu quero deixar aqui um abraço para vocês, agradecer, um abraço para todos os meus companheiros do Cinto Saúde, tá? Todas as regiões, e dizer que estou aqui à disposição. Quando quiser fazer live, só convidar que nós estamos aqui para levar o conhecimento para todos os trabalhadores. Obrigada. Muito obrigado, Adriana. Doutora Paula? Tá, então nós que agradecemos, Adriana, a tua disponibilidade, essa nossa parceria, né? O escritório está aqui para ir à disposição, para defender o direito do trabalhador, né? E buscar qualquer direito, e nem um direito a menos. E a importância, né, dos sindicatos, a importância do sindicato da categoria, que tu sempre aí orientando e esclarecendo e procurando te formar, né, para dar esse apoio aí pro pessoal. E nós estamos aqui também à disposição em Porto Alegre, que é a nossa matriz, na filial de São Paulo. Agora a vida online nos facilitou bastante, né? Podemos atuar em todos, estamos presentes em todos os lugares, todos, né? Algumas coisas que acabou, né, mudando com a pandemia, mas que beneficia a todos, enfim. Então, eu agradeço ao doutor Edilson, meu colega, a Lu, que não pôde ficar muito junto aqui. Eu acho que o Instagram está te cortando, depois a gente vai ter que verificar. Mas ela tá prometido, tá, Adriana? Depois ela vai, o vídeo tu pode passar para todo o estado de São Paulo aí, o vídeo dela explicando. Não, o vídeo nós vamos, Lu, Paulo, o vídeo nós vamos colocar no Instagram e também acredito eu, no Facebook do sindicato, sim, né? Para ficar gravado ali para os trabalhadores terem ciência. Então tá. Então agradecer e me colocar à disposição, em nome do escritório aqui, em nome dos colegas. Muito obrigada. Então, doutor Edilson. Eu que agradeço, doutora Paula. E eu peço desculpas aos internautas que estão nos acompanhando, desculpas as dificuldades, que às vezes a tecnologia, né, acaba
trazendo um prejuízo para nós. Ela é ótima, quando a doutora Paula falou, porque ela está em Porto Alegre, eu estou em São Paulo, a Adriana está em Campinas, a Luciane está em 2 irmãos, né, que está um em cada cidade. Né? Hoje, é verdade. Então, estamos assim, longe, mas juntos. Longe, isso mesmo, Adriana, longe, mas eu tô aqui juntos. no Alasca, sabe? Porque eu acho que nem no Alasca. Olha, aqui em São Paulo tá frio, mas nem tanto como tá aí. Né? Nunca, nem aqui nunca. Eu só peço desculpas mesmo, né? Porque não ter conseguido ter uma live 100% com nós 4 presentes aqui. Mas a gente, se quiser, internautas solicitarem, a gente retoma o assunto, voltamos com as mesmas pessoas e com a Luciane 100% para a gente poder olhar ela, né, doutora Paula? Sem boicote. Sem ser robô. Então tá, Lu, tuas considerações, será que alguém está te ouvindo? Não, mas se quiser falar... Ouvindo. Elas já avisaram. Eu já passei o recado aqui que pode marcar o acidente no 135. Mas não tem essa modalidade no online, ali no meu INSS, mas tu pode ligar e marcar no 135. Mas aí se não conseguir, a Lu ajuda aqui. Não, mas aí qualquer coisa pode pedir orientação para o sindicato também, que a gente orienta, no caso, os trabalhadores da área da saúde, né? Pode entrar em contato conosco através do sindicato ou diretamente com o escritório, se for o caso, e a gente pode conversar e explicar para o trabalhador, né, vinculado ao sindicato, como ele pode buscar esse benefício. Tá certo? Uma boa noite a todos. Boa noite, mil desculpas. Boa noite. Mil desculpas pelos problemas aí. Tá? Um abraço a todos e uma boa noite. Tchau. Tchau. Até mais.